Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar falando, sobre os meios de transporte no Brasil. E aí hoje a gente vai falar sobre os meios de transporte aquaviário e aeroviário, Vamos falar sobre os meios de transporte na água e os meios de transporte aéreo, Em relação, aos meios de transporte no aquaviário no Brasil, a gente vai dividir eles em três partes, A navegação marítima, que é aquele de longo curso, que é o que predomina no Brasil, A gente tem o de cabotagem, que ele é feito a navegação entre portos, entre pontos, e o hidroviário, que é feito pelas vias interiores, que é feito por transporte fluvial, que é o transporte através dos rios, ok? A gente vai ver, que o sistema aquaviário ele é extremamente importante para o Brasil, justamente pelo fato da gente perceber, o quanto a atividade industrial e o setor agrícola são favoráveis, são beneficiados com esse sistema de transporte, justamente pelo fato de que a gente vê a grande quantidade, de produtos industrializados e matérias-primas sendo transportados através desse sistema. A gente vai ver, que o Brasil ele pode ser beneficiado cada vez mais por esse sistema de transporte, justamente porque a gente tem aí mais de 7.500 quilômetros de litoral, E os principais portos do Brasil estão em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Porto de Paranaguá, no Paraná, o Porto de Vitória, no Espírito Santo, o Porto de Santos, em São Paulo, o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, e o Porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, A gente vai ver que as principais dificuldades que se encontram, nesse sistema aquaviário no Brasil é justamente, o alto custo dos containers no Brasil, e isso acaba dificultando e aumentando o custo desse sistema, Também a questão das negociações, que são cada vez mais burocráticas, então isso acaba prejudicando cada vez mais o sistema aquaviário, e também a questão das melhorias, nos portos, na relação de infraestrutura, A gente vai ver que enquanto o Brasil não priorizar o investimento aquaviário, a gente vai continuar dependente, das transportadoras internacionais, Se a gente mantiver o investimento fixo no rodoviarismo, a gente vai ver que o aquaviarismo cada vez mais vai perder espaço. Isso é muito ruim, De uma forma geral, os principais produtos exportados pelo Brasil por esse sistema são os produtos primários, como grãos e minérios, e os importados, a gente vai ver que são os combustíveis e também, os produtos industrializados. A gente importa uma grande quantidade de maquinários com esse sistema aquaviário. O sistema de cabotagem, que é o que é feito entre os portos, que é o que tem que é bem favorável para a questão de crescimento no Brasil, devido à grande extensão do litoral, e a quantidade de vários portos que existem no Brasil, a gente vai ver que ele poderia ser muito mais aproveitado, Deveria ser muito mais aproveitado em relação ao rodoviarismo, E o transporte fluvial é aquele que é realizado entre os rios, A gente vê que ele apresenta maior vantagem do que o rodoviário e ferroviário, justamente em relação ao seu custo-benefício e a quantidade de carga transportada. Além, claro, da questão ambiental, que a gente percebe através da grande poluição que tanto o rodoviarismo e o ferroviarismo causam para o meio ambiente. A gente consegue perceber justamente que não é em qualquer lugar que a gente tem, o sistema aquaviário fluvial, justamente pelo fato de nem todos os rios do Brasil serem rios navegáveis. E isso faz com que a gente perceba que, por exemplo, no Sudeste nós não tenhamos esse sistema,
Por quê? Porque no Sudeste predominam os rios de Planalto. Então teria que se ter um grande investimento em obras, né, para se colocar, para se ter uma adaptação para a navegação fluvial nessa região. E a questão, né, do transporte aéreo no Brasil, a gente vai ver que esse transporte hoje ele é feito de forma privativa, né? Quem regulariza, quem regulamenta e fiscaliza esse transporte é a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. E a gente vai ver, né, que a partir de 2007, entre 2007 e 2012, houve um grande aumento no número de voos, né, na utilização desse sistema. E entre 2013 e 2016 houve uma redução. Esse aumento e essa redução está justamente relacionado ao poder de compra, né, ao poder aquisitivo da grande parcela da população, para poder justamente consumir esse serviço, que a gente sabe, né, que voar não é tão barato. Então, com o aumento do poder de compra, com o poder aquisitivo da população, isso começou a ser mais utilizado. Ao mesmo tempo que esse poder começou a ser reduzido, ele também, né, a utilização desse sistema também começou a ser reduzida.